Oi, gente, aqui é a Heloísa. Vamos continuar os nossos vídeos sobre a bolsa do Next, precisamente sobre a bolsa de pesquisa, que é a bolsa que eu tenho. Então, semana passada, ou essa semana, vocês mandaram várias perguntas no Instagram. Eu vou responder de uma forma concisa. Perguntas no geral, que são coisas que, na verdade, estão no edital. Então, vamos colocar primeiro quais são os requisitos para você conseguir essa bolsa. Primeiramente, quanto custa? Não custa nada. Fazer a inscrição não custa nada. A única coisa que vai custar, se você for de uma cidade que não tem um consulado, por exemplo, em Curitiba, a gente tem um consulado em Curitiba, seu consulado de Curitiba tem de Curitiba e Santa Catarina. Se você for de Chapecó, você tem que pagar para enviar todos os documentos para Curitiba, e daí, caso você seja selecionado para fazer a entrevista e para fazer a prova vem primeiro, né? Você tem que viajar até Curitiba. Então são esses custos, mas você não paga nada para o consulado para conseguir a bolsa, absolutamente nada. Limite de idade mudou esse ano. Eu tava lendo o edital novo. Quando eu fiz, era 32 anos, agora é 35 anos. Então, é um pouquinho melhor. Pra quem provavelmente vai querer fazer doutorado, que é um pouco mais velho, né? E quais são os requisitos segundo o segundo edital de 2020, que inclusive já tá no site dos consulados, vamos lá dar uma olhada. Ele tá em inglês, então bom saber. Primeiro requisito: ser de um país com relações diplomáticas com o Japão e não ter dupla nacionalidade ou nacionalidade japonesa. Então, Nikkei senseis que tenham dupla nacionalidade, eles não podem aplicar para essa bolsa em específico, eles têm as bolsas específicas deles, normalmente. Ou vocês, né? Se vocês forem Nikkeis ou senseis que tenham nacionalidade. Você até pode aplicar para essa bolsa, mas você tem que desistir da nacionalidade japonesa. Nascidos em ou após 2 de abril de 1985, que seriam os 35 anos. Ter completado 16 anos de educação de escola. Esse ponto gera alguns conflitos, às vezes. Por exemplo, eu tirei 1 ano na universidade. Eu passei 1 ano fazendo bem poucas matérias, porque eu não estava muito bem de saúde. Então eu tirei esse ano para descansar um pouco. Estava bastante estressada no 2º ano de universidade. E a minha graduação acabou sendo 5 anos. Por que minha graduação acabou sendo 5 anos? Que eu completei os 16 anos de escola que eles pedem. Se eu tivesse completado nos 4 anos, eu ia ter 15 anos de educação. Porém, segundo a cláusula seguinte, eu acredito que é possível, caso seja do país essas idades. Mas eu já vi pessoas discutindo sobre os 16 anos. Eu não tive problema por causa disso, mas é sempre bom consultar com o seu consulado sobre, caso vocês não fechem 16 anos de educação. Ter estudado em uma instituição de ensino superior e ter um diploma de bacharel ou equivalente. Isso também causa problemas às vezes, porque eu já vi pessoas que têm diploma técnico perguntando se podiam fazer a bolsa. Tem que ser equivalente a bacharel. Eu não tenho muita ideia se o técnico é equivalente a bacharel, mas tem que ser cursos de 3 anos ou mais. O técnico que era oferecido no Cefet em Curitiba era de 2 anos, então no caso, uma pessoa que completasse o técnico em mecânica, nesse caso no Cefet, ela não poderia se inscrever, porque mesmo sendo um curso de ensino superior, ele não é equivalente a um bacharel e não é um curso de 3 anos ou mais. Eu ter completado 16 anos de escola, agora eu lembrei. Mudou agora porque eu ainda peguei
o ensino básico de 8 anos. Agora o ensino básico tem 9 anos, que é do primeiro ano no ano. Eu ainda fiz a primeira e 8ª série. Então eu acredito que tenha sido ajustado com isso. Para quem pensa em fazer curso de medicina, odontologia ou veterinária, tem um processo um pouquinho diferente. Eu recomendo ler o edital. Eu não vou entrar em qual é o processo, porque não é a minha área, mas é um pouquinho diferente. Não é nada muito grande. Tem a ver com você poder praticar medicina no Japão. E o que você precisa para poder praticar medicina no Japão. Língua japonesa. Os participantes devem querer aprender japonês. Não, como já se sabe, não é um requisito, entre aspas, saber japonês para aplicar para bolsa. Ajuda muito, te coloca na frente. Quando você chega aqui é muito mais fácil, eu acredito. Mas não é um pré-requisito saber japonês para bolsa de pesquisa. Você tem que ter vontade de aprender japonês e aprender sobre a cultura japonesa. No meu caso, eu cheguei aqui sabendo hiragana e katakana, como eu já mencionei. Eu cheguei e fiz um semestre de curso 4 horas por dia. 4 a 6 horas por dia. Todos os dias da semana. E eu não podia tirar menos de 80 nas provas. Mas eu já tô esquecendo algumas coisas do curso. Mas eles oferecem o curso. E eles vão... Caso você passe, você vai fazer assim, um curso de línguas. Mas caso você já saiba japonês, a gente entra num quesito ali um pouquinho mais abaixo, que a gente vai conversar sobre. Exame de saúde. Quem passa na primeira fase precisa submeter o exame o certificado de saúde. O que é o certificado de saúde? Você tem que fazer vários exames de sangue e um raio-x do peito. E eles vão levar para um médico, e o médico vai atestar que você está em boa saúde. E você submete isso para a segunda fase, seria. Nada impede, realmente, caso você tenha alguma doença. Eles só, acho que não querem que você tenha uma doença terminal. Tipo, eu tô com câncer terminal, vou morrer no ano que vem, mas eu quero fazer bolsa. É uma história terrível, porém eles pedem pra você fazer também aqui na universidade todos os anos. Você tem que fazer exame de saúde. Porque daí seria um investimento perdido para eles e muita dor de cabeça. Mas é uma história bizarra, nunca aconteceu. Porém, o consulado de Curitiba já me falou que aconteceu de um menino morrer durante a bolsa, mas foi por outra razão. Segundo o pessoal do consulado, foi porque ele tava comendo miojo todos os dias. E ele só comia miojo. E ele basicamente morreu de desnutrição, assim, basicamente. Não sei. Foi uma coisa que eles falaram pra gente, tipo, por favor, não morram. Porque é difícil repatriar o corpo. Então, mas não se preocupem sobre isso, tá? E por isso que é muito importante, ainda mais quando você está estudando aqui, ter uma ideia de quais são os seus limites. O quanto que eu posso estudar num dia, o quanto que eu posso estudar numa semana, o que eu consigo fazer numa semana, o que eu consigo fazer no meu dia a dia. Não sobrecarregue, não viva só pra isso, sabe? Tem momentos de descontração, tem momentos de só ficar no computador. Hoje eu acordei 3 da tarde, fiquei em casa porque tava chovendo, ia sair. Então, fiquem tranquilos, tá? Reconheçam os seus limites e sempre tenham isso em mente. Porque você tá aqui, no meu caso, você tá sozinho, e quem cuida da sua saúde é só você. Eu deveria falar do seguro-saúde, eventualmente. Porque eu não gosto de seguro-saúde japonês.
mas é o que eu tenho. Que todo mundo precisa pagar, principalmente todos os alunos. Chegada, em abril ou em outubro. Aqui que entra o negócio da língua japonesa. A maioria dos alunos vai chegar em abril. Na minha bolsa, quando a gente veio, acho que a gente era em 23 ou 24 pessoas. Viemos todos os 23 em abril, exceto uma pessoa que veio em outubro, que é a Débora, que tá aqui junto comigo em Fukuoka, na mesma universidade. É bem engraçado, eles te dão as passagens, né? Eles pagam... Você tem que voltar um preço depois. Mas eles pagam a passagem do Brasil até o Japão. E é isso, do Brasil até o Japão. Se você tiver que sair de Curitiba e ir pra São Paulo, e daí de São Paulo pra Tóquio, e daí de Tóquio pra outro lugar, você tem que pagar Curitiba até São Paulo, e daí de Tóquio pra outro lugar. Não é muito caro que eles mandam a cobrança depois que você recebe a primeira bolsa. Acho que eu paguei 30 mil ienes, teve gente que pagou menos. Pessoas de outros países, né? Todo mundo do Brasil pagou em torno de 30 mil ienes. Mas aparentemente muda com os anos, assim. Gente que veio anos anteriores que o meu pagou menos. E eu paguei 30 mil. Você paga impostos e esse voo da tua cidade natal até o hub, que seria ou São Paulo ou Rio. E daí pra cá. E o engraçado é que a gente veio em 23 pessoas, só que tinha poucas pessoas no mesmo voo, assim. Eu acho que o meu voo era o que tinha mais pessoas da bolsa, e eram umas 5. E daí você tinha gente indo por Paris, tinha gente indo por Londres, tinha gente indo por Amsterdã, e daí às vezes até 2 voos diferentes que iam pra Paris. Mas todo mundo vindo ao mesmo tempo, assim, era curioso. Então, chegada em abril ou outubro. A minha amiga que vem em outubro, a Débora, ela vem em outubro porque ela já sabia bastante japonês e ela não ia precisar do curso preparatório. E também tem a ver com a prova para entrada no mestrado e no doutorado, que muda muito até dentro da mesma universidade. Ela é muito diferente. O meu professor requisitou que eu estudasse um livro, que é o Standard do curso, nesse período de research, que é esse período de aprender japonês. Eu estudei o livro, daí eu fiz uma prova escrita, toda em japonês. Lembre-se que eu cheguei no Japão sem saber nada, tá? A prova era toda em japonês, com as questões todas em japonês. Eu podia respondê-las em inglês. A professora pediu que eu pudesse pelo menos tentar responder em japonês. Eu escrevia umas 3 linhas em japonês e respondia o resto em inglês. Eram 4 perguntas discursivas. E você tinha que escrever um texto, assim, basicamente, uma redação. É bem tipo o standard da redação do Enem, assim, basicamente. Só que era sobre um assunto em específico do meu curso, tipo, caiu sobre como é que você vai projetar um ambiente de uma cidade para pessoas cegas, por exemplo. E daí tinha que responder, eram 2 horas. E eram 4 perguntas nesse estilo. Mas cada departamento tem provas muito diferentes entre si. O departamento de design, que é a minha faculdade, está dentro, ele requisitou pelo menos que todo mundo fizesse a prova escrita e que todo mundo fizesse entrevista. A entrevista foi bem diferente também entre os cursos. A do meu curso foi uma entrevista de novo, toda em japonês. Eu tive que apresentar toda a minha pesquisa de japonês que eu decorei, assim, porque algumas palavras eu não sabia o que elas significavam, mas eu decorei. E daí eles fizeram... Era uma bancada de uns 13, 14 professores. Eles perguntavam pra mim as coisas em japonês. Eu tentava o meu melhor pra entender e o meu melhor pra responder em japonês, pelo menos um pouquinho. E depois eu terminava e explicava mais sobre em inglês. Há muitas teorias sobre essas provas de entrada no mestrado. Porque a Débora veio
sabendo japonês, então o professor dela disse que ela podia vir em outubro. E a prova dela foi agora em semana passada. E foi basicamente, ela apresentou a pesquisa dela em inglês e o professor já aprovou ela na hora. E eu tive que esperar a minha aprovação vir no correio com o certificado. E a gente tá na mesma universidade. Então... E daí tem, tipo... A Universidade de Tóquio é muito fodida, assim, pra entrar. Tem umas provas muito difíceis. Então, saber japonês vai, às vezes, definir se você vem em abril ou em outubro. Que normalmente você não vai chegar em abril e já entrar no curso. Você vai entrar no final do ano. Em abril, se chegar em abril, você vai passar pelo menos um semestre como estudante de pesquisa. E daí depois você entra no mestrado ou no doutorado. E aprender japonês. O visto sempre foi sido bagunçado. Não se preocupe com o visto. Eu vi alguém no grupo do Facebook muito preocupado com o visto. Não, o consulado... você chega lá, vai dar sua fotinho, preencher uns formulários e eles pagam o visto já pra você. Acho que o custo normal é 200 e poucos reais e você não tem nenhum custo, já que você é um convidado do governo japonês, né? E não tenho que se preocupar. O pessoal do consulado de Curitiba me falou: só se preocupa se você já foi pro Japão e cometeu algum crime. Eu falei: eu nunca nem fui pro Japão, então deve estar ok. Pessoas que não podem requerer a bolsa. É um grupo bem pequeno de pessoas. Mas vamos por partes. Reservistas do Exército. Se você tem qualquer relacionamento com o Exército do Brasil, você não pode pedir essa bolsa. Inclusive, se a sua pesquisa tem a ver com alguma coisa militar, você não pode requisitar a bolsa. Eu acredito que seja um grupo bem pequeno de pessoas. Quem não conseguir chegar ao Japão até o início das aulas, eles vão sempre colocar a primeira semana de abril é quando todo mundo chega, e a primeira semana de outubro é quando todo mundo chega. Se você não conseguir chegar até a primeira semana, daí você perde a bolsa. Mas é bem difícil, porque eles pagam os voos e tal. E o Brasil é o lugar mais longe que você pode vir. Então dá certo, tá? Não se preocupe. Pessoas que desistiram da bolsa no passado. Quem já foi bolsista do MEXT e desistiu da bolsa não pode tentar de novo. E daí também tem alguma coisa sobre quem já foi bolsista do MEXT e não pode tentar de novo dentro de alguns casos. Eu não sei explicar direito. Porque são casos que eu nunca soube de ninguém assim. Quem está aplicando para outra bolsa do MEXT, então você não pode aplicar para graduação e pós-graduação ao mesmo tempo. Quem já é estudante no Japão, se você já está no Japão, já está estudando na universidade, você não pode aplicar para bolsa. Mas também tem certos casos porque existe a bolsa de recomendação da universidade. Você não pode aplicar para essa da embaixada, que é a que todo mundo conhece. Mas você também pode entrar em contato com a universidade, que é uma modalidade de bolsa um pouco mais difícil. E daí a universidade vê que você tem muito interesse em vir para a universidade, a tua pesquisa é muito boa, eles pedem pro MEXT para te dar essa mesma bolsa. Esse é o único caso. Daí você já está estudando na universidade e pode pedir a bolsa. Quem receberia outra bolsa além do MEXT? Eu tive um problema com isso. Porque eu ganhei um prêmio em janeiro do ano passado. E era para fazer um curso na Inglaterra. Só que era um curso de verão, era um curso de 2 semanas só. Eu tive que entrar em contato com o governo aqui. Perguntar: ei, esse curso de 1 semana conta como bolsa? E daí eles falaram: a gente não sabe. Daí eu tive que mandar pra eles traduzido todos os documentos sobre o prêmio. E foi muito engraçado, porque basicamente com o prêmio eu ganhava estadia em Londres por 1 semana. Eu ganhava o curso, né, o valor do curso.
Eu ganhava o auxílio de transporte, que eu não ganhei porque eu não saí do Brasil, eu tive que pagar a minha passagem, então lá, do Japão. E eu ganhava auxílio alimentação, basicamente. E daí eu mandei pro governo isso, e daí eles falaram, você pode receber todas essas coisas, tá beleza, mas você tem que abrir mão do seu auxílio alimentação. Porque o auxílio alimentação classifica como bolsa que a gente já tá pagando. Eu só não podia comer, basicamente. Foi curioso. Quem não consegue se formar até a data especificada? A data especificada é 1º de abril do ano seguinte. Então, se você se forma até 1º de abril do ano seguinte, você pode tentar a bolsa e submeter o... Como é que é o nome? O certificado de formatura, que você vai se formar em tantos meses que a universidade dá. Previsão de formatura, eu acho que é o nome. Então você pode se inscrever se você se formar até abril do ano seguinte. Eu não sei como seria no meu caso, porque eu me inscrevi depois. Mas o UFPR a gente se forma, teoricamente, no final do ano, né? Só que o diploma a gente só recebe no meio do ano seguinte. Então eu não sei se eu iria conseguir me inscrever nessa situação. Eu me inscrevi no ano seguinte, basicamente. Eu me inscrevi em maio e daí eu recebi o diploma em julho do mesmo ano. Quem tiver dupla de cidadania, a gente já falou sobre isso. Quem mudar o status de residência para algo diferente quando chegar no Japão. Basicamente, eu queria mostrar para vocês o meu cartãozinho, que tá lá. Mas eu não vou sair daqui. Quando você chega aqui no Japão, você recebe uma identidade, um cartãozinho bonitinho, que é a foto que você vai dar para o consulado. E ele é super holográfico, ele é bem legal, eu gosto dele. E é engraçado que você chega no aeroporto e teu cartão tá lá. Eles sabem que você estava chegando. Basicamente, aquele cartão é o cartão de residência. E nele tá escrito que você é estudante. E diz que você só pode trabalhar até 28 horas, eu acho, por semana. Se você chegar aqui e trocar esse cartão para outro status, que não seja de estudante, você perde a bolsa também. Quem já tem um diploma de doutorado e não quer tirar outro diploma? Basicamente, porque essa bolsa inicialmente de pesquisa, você pode vir e fazer 2 anos de pesquisa se quiser, e não fazer mestrado nem doutorado, teoricamente. Eu não sei como que eles vão descobrir se você já tem um diploma de doutorado e não quer tirar outro diploma. Talvez eles façam você pagar no final. Mas eu acho muito difícil. Um grupo muito pequeno de pessoas que queria fazer isso. Então, tem essa diferença entre research student e regular student. Research student, eles chamam de non-regular student. Você pode ser non-regular student por 2 anos, que é a data que vem no teu visto, a partir do dia que você entra no Japão por 2 anos. O que você faz nesse período? Você pode escrever uns artigos, pode fazer umas pesquisas, pode fazer uns trabalhos no seu laboratório e você pode principalmente estudar japonês. É isso que você faz nesse período. E durante esse período você faz a prova do doutorado e a prova do mestrado, ou a prova do mestrado, né? E daí você se torna um regular student. E daí, quando você se torna um regular student, você ganha a bolsa até o fim da graduação, que eles chamam de... seria o tempo normal de graduação. O que seria o tempo normal? Você deve terminar o seu curso de mestrado em 2 anos, e seu curso de doutorado eu acho que é 3 anos.
não me lembro exatamente. Porque muda de país, acho que é 3 anos. Você precisa terminar o curso de mestrado em 2 anos. Se você começar a ir muito mal na universidade, ou, sei lá, atrasou pesquisa, alguma coisa por outras razões, você tem que estender esse período por mais 6 meses no mesmo semestre, e daí você perde a bolsa por esse último período. E tem outras. Tem umas coisas muito engraçadas, tipo. Você pode perder a sua bolsa caso essas coisas aconteçam. Você pode perder a sua bolsa se você for preso no Japão, mas só se você for preso por mais de 1 ano. Se você for preso por menos de 1 ano e conseguir continuar a sua pesquisa, tá tudo bem. Não pode exceder 1 ano, tá? E como eu disse, o baixo desempenho acadêmico e não conseguiria completar o curso em tempo, no tempo regular que eles chamam, ou você começou a receber outra bolsa. Daí você também perde a bolsa do MEXT. Quais são as modalidades de bolsa que existem? Aqui eu tenho a de Research Student. Existe a bolsa de graduação, porém a bolsa de graduação, pelo que eu sei, ela é muito mais difícil de conseguir do que a bolsa de Research. Eu conheço o estudante de graduação de Curitiba, que foi só uma pessoa. Basicamente, você precisa já ter um nível bem alto de japonês, tipo N3, N2. Dependendo da área, eu acho. E daí eles têm uns cursos fechados que você pode fazer. Para pesquisa, você pode fazer basicamente qualquer curso, desde que seja relacionado com a sua graduação. E eles acham interessante a pesquisa. Então, bolsa de pesquisa, tem a bolsa de graduação, tem a bolsa de curso técnico. Eu conheço 2 pessoas que fazem bolsa de curso técnico, eu não tenho muita informação sobre como é, mas você pode tentar ela durante a universidade no Brasil, fazer o curso técnico e voltar, pelo que eu sei. E a bolsa de cultura japonesa, eu acho. Ou treinamento de professores. É uma das 2. Dá uma olhada no site do consulado. Às vezes muda as bolsas possíveis de consulado para consulado também. E tem a bolsa do JET. O JET é bem legal se você é uma pessoa que sabe bastante japonês. Porque basicamente você vai trabalhar na prefeitura de uma cidade. E você vai ficar fazendo coisas divertidas e promover a cidade, assim. Eu conheço o pessoal do JET Program e parece legal. Eu gostaria de fazer. Eu não sei japonês o suficiente, mas parece divertido. Então eu acho que é isso por hoje. Vamos ver se vieram muitas outras perguntas do Instagram. Algumas perguntas a gente vai responder. Eu vou responder em um vídeo dedicado a essa pergunta, porque é um assunto que tem bastante coisas para falar sobre. E esses são os requisitos, né, como eu falei. A bolsa é sempre 100%. Você não paga nada. A única coisa que eu iria pagar na universidade era se eu não passasse na prova. Porque a prova é cara. Ela, dependendo da universidade, vai de 30... A minha era 30 mil ienes, dá $300. Vai até 90 mil, 100 mil ienes. Se eu não passasse na prova, daí eu precisava pagar o valor da prova. É muito difícil conseguir a bolsa. Depende do seu consulado. Consulado de Curitiba, acho que eram umas 100 pessoas, um pouquinho mais, para as 3 vagas. Na etapa da entrevista foram umas 20, 30 pessoas que passaram na prova de línguas, né?
Eu acredito que o consulado do Rio e o consulado de São Paulo são os mais difíceis. O escritório consular do Rio Grande do Sul e o do Amazonas, eu acho que são os mais fáceis, pelo que eu sei do pessoal. E Fortaleza deve ser mais ou menos que nem Curitiba. Acho que Fortaleza eu não lembro exatamente onde que é. Mas eu acredito que seja similar a Curitiba. E Brasília eu acho que também é similar a Curitiba. E é isso. Sempre dá uma olhada no site do consulado que atende a região de vocês. Sempre dá qualquer coisa. Tá lá no edital, leia o edital. Algumas coisas são, sabe, duplo sentido no que eles escrevem. Mas se sabe, pode perguntar pro consulado. E isso, semana que vem a gente vai responder mais algumas perguntas. Perguntas mais extensivas, como seria quais cursos tem. E entrar em contato com a universidade antes ou depois. A gente responde na próxima semana. Até mais!